Fala galera do Labuta, tudo bem com vocês? No episódio de hoje nós vamos conversar sobre um ramo do direito, onde você que é um jovem advogado e está tendo as suas dificuldades no ramo, esse episódio é para você. E para esse papo a gente trouxe a doutora Beatriz Xavier. Olá, tudo bem? Tudo bem, Bia? Muito prazer em ter aceito. E também a gente tá chamando a Eduarda Alcântara. Tudo bem, Eduarda? Olá, tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Fico feliz em ter aceitado o convite e em estar participando aqui do nosso podcast, certo? Mas veja, vocês estão trazendo para a região do Vale de São Francisco um evento que vai acontecer em breve, né? Isso. Qual seria esse evento que vocês estão trazendo aqui no ramo da advocacia? É o Clube Jurídico, que a gente vai apresentar no dia 14 de maio, na OAB de Juazeiro. Vai ser voltado totalmente para o jovem advogado. Queremos fazer voltado numa roda de conversa, um workshop, mais do que uma palestra, para ser uma troca. A experiência de cada um, a gestão, a dificuldade que a gente passa no início da advocacia mesmo, para passar por todas essas fases de forma mais leve e não passar por todo o impacto que tem o recém-formado, né? Sim. E para quem sabe, todo recém-formado que está no começo sempre é mais difícil, sempre é mais complicado, né? E às vezes, na verdade não, eu acredito que o melhor caminho é a gente ver quem está fazendo, ver quem está trabalhando e se adequar, né? E pegar essas experiências. Justamente. E nisso o evento vai ser para quem? É só para advogado, para quem está estudante? Como é que vai funcionar ele? Eu acredito que para o estudante é importantíssimo, até mesmo para o network, né? Conhecer, às vezes consegue um estágio, quem sabe? Eu acho que para o estudante é importantíssimo, mas para o jovem advogado é primordial. Essencial. Porque vai ser uma troca mesmo, vai ser leve. A gente quer dar dicas. É importante o que fazer além da advocacia, além do judiciário, como você gerir um escritório, como você conseguir passar de forma leve por isso. Eu acho que a advocacia é muito difícil no início. Toda profissão mas assim, a advocacia a gente já sai com o desafio da OAB, então passou na OAB, tudo vira um sonho. 6 meses depois, muita frustração. Nenhum processo vai sair com 6 meses, então assim, realmente mostrar que existe o além do judiciário, existe o pé no chão, vamos gerir isso aqui. A advocacia não é só o advogar, a gente precisa enxergar isso, que eu acho que é o principal. Eu, em mais de 10 anos de advocacia, acho que eu passei a enxergar meu escritório como uma empresa, eu já era mãe. Sabe, assim, essa virada de chave é muito importante. Então, acho que você já sair sabendo esse caminho difícil, deixa mais leve. Agora sim, você trouxe que antes você não tinha esse profissionalismo e depois foi trazendo. Agora, para quem está começando, como é que ele se encaixa? Porque às vezes a pessoa não sabe se eu estou trabalhando... Eu acho que eu estou trabalhando com gestão, tudo organizado. Mas como é que seria essa diferença entre estar trabalhando como uma empresa, realmente, como um advogado CLT? Não sei se a palavra certa seria essa. Na verdade, eu acredito que todo mundo sai... Tem gente que tem a questão de pegar uma experiência no escritório. Tudo bem. Mas a maioria que eu vejo quer sair e abrir um escritório. Né? Só que, eu fui muito boa aluna, sei muita coisa, mas não é só o advogado. E a prospecção de cliente, e quem não te conhece, como vai te conhecer? Eu acho que é onde entra hoje o marketing jurídico, né? Justamente. Que antes não tinha. A OAB, o Código de Ética limita muito a gente, né? Então, acaba que a gente ficava sem direcionamento. Hoje a gente tem um leque de opções. Então, assim, eu quero advogar, já é o primeiro passo. Muita gente sai querendo concurso, né? Então, assim, eu quero advogar, mas a advocacia a maioria, eu acho, né? Eu achei que eu queria também. Eu acho que a advocacia é o além do advogar, né? Assim, vai abrir um escritório, o seu processo não vai sair amanhã. O que é que você vai fazer enquanto isso? Né? Eu senti esse impacto muito grande depois da maternidade, mas eu também não passei por toda essa dificuldade porque eu sempre voltei muito para o empreendedor. Eu sempre foquei muito na advocacia trabalhista de empresa, sabe? Então, ia para a parte da assessoria jurídica, que me dava um conforto, mas também me limitava, né? Todo mundo chega, eu quero contratos, ou então quero a advocacia que vai sair, quando sair esse dinheiro eu vou ganhar muito, mas e até lá? É onde vem a desistência, né? Como é que você chega vivo? Como é que você fica vivo até chegar ao dinheiro, ali, né? Então, esse
percurso é complicado, é onde eu vejo muita gente desistir. E eu acho que a advocacia, por mais que esteja no mercado, todo mundo fala, tá saturado, todo mundo é advogado. Mas tem espaço para todo mundo, sabe? Eu tenho pouco, comparado ao meu tempo de formado, assim, eu tenho muito pouco tempo nessa parte da consultoria jurídica mesmo. E é uma área que eu vejo aqui, Juazeiro e Petrolina, é um mundo e praticamente não tem abrangência esse tema. Eu vejo muita gente que tem uma empresa que tem uma assessoria jurídica, mas nunca fez uma consultoria para saber o seu risco, o que é que você pode fazer para salvar ali o seu negócio de um risco, de uma reclamação trabalhista, por exemplo. Eu conheço vários advogados de empresa que não fazem isso. Então, vai além. E eu fui muito para essa área porque eu sou mãe, eu quero fazer tudo com a minha filha, eu precisava ganhar dinheiro além do judiciário. Né? Então, assim, pouca gente abrange isso. Quantas empresas tem aqui? Eu fiz um evento voltado só para empresário. Não tinha uma pessoa na plateia que tinha um regimento interno. Um contrato de PJ específico. Agora, assim, eu entendo que isso são nomenclaturas novas. E dentro da região da gente, por mais que Petrolina seja uma cidade que cresce muito, tá em pleno desenvolvimento, existem algumas áreas ainda que a evolução da região é um pouco mais lento. Então, talvez as pessoas não tenham isso porque não sabem, não conhecem, tem uma falta de conhecimento. No caso, eu mesmo não conheço o que é que seria um regimento interno, o que é que seria nessa parte e qual é o impacto disso para uma empresa. Se você pudesse falar um pouquinho o que é que impacta ter um regimento interno na empresa, o que é que a empresa pode deixar de perder, ou não, se tem ou não. Na verdade, essa parte do não saber, eu acho que é muito cultural. Nesse evento que eu fiz, que era voltado para empreendedor, na parte de gestão, a gente falava assim, a gente tem um costume de empreender nas coxas, né? Que tem um ditado assim. Vamos na sorte. E acaba que a gente tem uma frase que eu ouço sempre, se me botarem na justiça eu vou perder mesmo. É sempre assim. E o meu foco, a minha parte que eu falo além do judiciário é o quê? Usar a CLT a favor do empresário. Porque tem como usar a CLT a nosso favor. Sim. Eu sou empreendedora e foi isso que E depois que eu sou dona de um salão de beleza há 3 anos. Então, assim, essa foi uma das outras... Foi outra virada de chave, assim. Poxa, tem como eu não ir para a justiça? Além do que todo mundo fala, sabe? Então, começa onde? Um regimento interno. O que é um regimento interno? É a minha lei dentro da empresa. O que tiver ali é lei. Claro que tem que respeitar a lei. Você não pode ter nada acima da Constituição, né? Isso. Também, não pode nada além do código, sabe? Além da CLT. Mas tem muita coisa... Tá na Constituição, não? Não, a Constituição Federal é um código Civil, outro, CLT é trabalhista. Mas todos respeitam a Constituição. Tem que respeitar a lei, mas assim... Tem muita regra que muita gente não sabe que pode botar. Você sabia que você pode proibir celular no seu ambiente de trabalho? Você pode revistar o seu funcionário? Agora, se você não tiver um documento, você não pode. E aí as pessoas não têm. Entendeu? Peraí, deixa eu ver se eu tô entendendo. Então, se eu criar um regimento interno na minha empresa e falar, eu tenho uma empresa, tenho uma indústria e dentro da área de produção ninguém pode usar o telefone porque pode tomar uma advertência... E até chegar uma demissão. Isso. Se eu não tiver um regimento, eu não posso fazer isso. Se eu tiver, eu posso. Você até pode. Qual é a questão hoje? Todo lugar que você chega e fala assim, eu dei justa causa, quando chega na justiça do trabalho, reverte. É muito difícil você dar uma justa causa hoje. Não que você possa fazer tudo e nunca vai ter uma justa causa. Mas qual é o grande problema? Não tem documento. Então, você acha que o seu empregado não está produzindo prova contra você? O online serve para nos ajudar e serve também para prejudicar. Então, enquanto você está fazendo tudo que você quer, sem um documento, sem um papel, seu empregado está ali. Você mandou uma mensagem fora de hora? Print. Mandou um e-mail fora de hora? Ele tem registrado tudo. Só que aí, quando chega na justiça, você não tem. Porque não, ele foi demitido por justa causa porque ele roubou. E antes disso, quem era ele dentro da sua empresa? Você não tem como dizer. Porque você não tem como dizer que ele chegou numa justa causa, porque ele já era insubordinado, ele já tinha tido uma advertência, ele tinha esse regimento e ele não cumpria, então ele já tinha recebido suspensão. O problema hoje é que não tem documento. E aí eu falo uma frase que já é minha cara. Eu amo essa frase. De boca só beijo, tá? Então, assim, vai chegar lá na justiça, hoje, em regra, existe muito empreendedor que realmente prejudica o empregado, né? Mas, assim, e o que não prejudica... Chega lá, já tá meio que pré-julgado. E assim, né? Uma pessoa que pode até ter as boas intenções de estar trabalhando,
por trabalhadores que teve trauma, teve processos, ele toma o pau por coisas passadas. Exatamente. Então, assim, quando você tem um documento, o que é que vai falar além do documento? Porque ele tem um print, mas você tem ali, eu tenho um regimento interno. Todas as regras da empresa estão aqui dentro. Eu tenho um contrato específico, por exemplo, todo mundo só usa o contrato do contador. Né? Contrato de experiência, que quando passar aqueles 3 meses vai virar contrato. E aí não tem um horário. Não tem, aqui tem muito, por exemplo, Juazeiro e Petrolina. E tem empresa aqui e tem empresa lá. Ah, eu quero que você saia de Juazeiro e vá para Petrolina. Se ele não quiser, não vai. Porque você não tem no contrato, tá mudando de domicílio. E aí eles não. Aí o empresário faz o quê? Ah, não, posso sim, porque eu lhe contratei, a empresa minha vai para a justiça e perde. Então não é porque a CLT simplesmente chega lá e está condenando o empresário. É porque é cultural nosso mesmo não ter documento, não ter isso. E a gente precisa disso. Às vezes o empreendedor, na agilidade de querer aquilo rápido e tal, não se preocupa com isso, vai indo e acha que lá na frente não vai dar em nada. Aí o futuro chega e cobra conta. E é o que eu falo, a gente não tem. Eu tive, em 11 anos de advocacia, foi a primeira vez que eu tive uma sentença que manteve uma justa causa. Foi esse mês, eu acho que eu fiz uma postagem sobre isso. Porque até eu fiquei impressionada. Quer dizer, mês passado, né? Que o mês começou ontem. Mês passado. Digamos em maio. Que foi assim, geralmente, realmente as pessoas revertem justa causa. Com roubo, com reverte a justa causa. Porque na lei é muito claro que você tem que... a justa causa é a punição pior para o empregado. Então tem que ter um histórico, não é um ato. É um histórico. E o empresário não tem um histórico. Porque ele não tem uma regra, porque ele não tem um contrato, porque ele vai levando. Ah, eu tô de saco cheio daquele empregado. E aí vira pessoal, né? Então, assim, é esse o grande problema. Nessa justa causa, ainda tem um processo criminal que tá correndo. Geralmente, a Justiça do Trabalho suspende o processo e espera julgar o crime, né? Só que essa empresa era tão organizada que ela tinha histórico. De todo o histórico do que a pessoa vinha fazendo, ela tinha um regimento, tudo, e a sentença tinha. O acervo probatório é suficiente para dizer que tem que manter a justa causa. Eu nunca tinha visto isso. A maioria das empresas não tem, né? Não tem. Não tem o regimento interno, que acaba sendo um produto jurídico muito bom. Não tem. É muito... Eu não conheço uma. E a quantidade de empresas que tem aqui são muitas. E muitas são assessoradas. Mas falta esse conhecimento que acaba que você trazendo, você entendendo, você consegue ter uma redução. E o empresário, né? Não tem o acesso também. Não tem. Eu vejo sempre, às vezes eu pesquiso, eu viajo para fazer curso. Agora, até para fazer um curso que seja voltado para proteger o empresário, é difícil de achar. Eu vejo que são nichos de nichos, né? Então, assim, dentro da advocacia, que é uma área tão grande, isso, pelo que eu tô vendo, é uma nova tendência, uma nova necessidade que está se adaptando ao mercado, que precisa se atualizar. Então, tudo que é novo... E que não depende diretamente do judiciário. Olha para uma pessoa que está recém-formado ali, tirou sua OAB, com muito esforço. E aí, quem não tem um amigo empresário, que o pai tem uma empresa? Porque assim, você tem como começar. Mas as pessoas não exploram isso. E é uma advocacia, é complexo, você vai criar uma lei para uma empresa, é um documento que vai durar anos e anos, sabe? Então, assim, é um bom dinheiro, né? Principalmente para o jovem advogado, é um excelente dinheiro. E não tem... Não vejo ninguém trabalhando nisso, sabe? Agora, uma pergunta que eu faço é justamente pensando nessa mudança do século que a gente teve. As redes sociais cresceram muito e existe cada vez mais uma demanda do empresariado de pedir / querer que os funcionários postem coisas na rede social, seja produto da empresa, seja vendendo, seja desse formato. Como hoje, nessa parte do marketing, do direito, o empresário pode estar se respaldando ou colocando no contrato a necessidade de alguém fazer uma postagem, alguma coisa assim? Como é que funciona essa parte? Do regimento interno? Isso. Eu queria até abrir um parêntese antes de a gente puxar para esse assunto do marketing, que é justamente a questão de... A gente faz o convite para os novos advogados, para os advogados jovens, os recém-formados, mas eu acho que o clube jurídico também é muito para escritórios que querem se renovar. Porque a gente teve essa transição da velha advocacia para a nova advocacia, especialmente após a pandemia, onde foi muito modificado a questão dos atendimentos, do costume, da relação interpessoal entre cliente e advogado. Então, eu acho que o convite fica aberto também para escritórios que, eu tenho um escritório há muitos anos, vai muito bem, obrigado, mas eu quero aprender coisas novas, eu quero me renovar, quero descobrir outros produtos, outros serviços jurídicos que eu posso oferecer. Então, só queria abrir esse parêntese para fazer esse convite um pouco mais abrangente. Quanto a essa questão do marketing,
Você me perguntou se o empresário ele pode exigir que o advogado faça, ou O empresário pode, se o empresário pode obrigar ao funcionário a postar nas redes sociais. Ninguém pode obrigar ninguém a nada, tecnicamente falando, né? Ou você tem o direito de recusar. Mas como o Eduardo estava explicando, no regimento interno você pode sim, e no contrato de trabalho, que é o mais importante, enquadrar quais as funções do seu funcionário. Se você quer que alguém faça um marketing, grave um vídeo, você pode sim pedir, contanto que esteja previsto no contrato, contanto que hajam regras no regimento para a execução desse serviço e contanto também que seja tudo muito bem informado e documentado. É o principal que acho que a gente pega no pé aqui. Muito do processo de dano moral. E todos são procedentes. Obrigou o funcionário a gravar videozinho ali vendendo produto, vai dar dano moral, ele vai ser condenado. Então é aí onde entra o regimento e o contrato específico. O contrato do contador, não é que o contador não seja importante, não. Aquele contrato é importantíssimo. Mas é limitado, né? Mas é limitado. Hoje vai muito além do básico, né? Eu tenho uma empresa no shopping, por exemplo. Hoje eu tenho 14 PJs e 2 CLT lá dentro. Na minha empresa. É a cabeça de uma pessoa normal. E, assim, a forma de tratar é totalmente diferente e cada um tem um contrato específico. Mas, por exemplo, o meu CLT... shopping é de 10 às 10, né? Então, eu tenho uma recepcionista de 10 às 4, de 4 às 22. O que é que tem que ter no meu contrato? Que eu posso trocar isso. Por quê? Se não tiver previsto em contrato que você pode alterar o horário do seu funcionário, ele não é obrigado a aceitar. Entendi. E o contrato ali do contador não vai ter isso. E, pra mim, por exemplo, quando eu tenho que estar lá, eu tenho uma filha pequena... Eu só posso ficar de 10 às 4, por exemplo, quando eu vou dar uma folga a alguém, ficar ali no lugar. Se eu não tivesse isso, eu não poderia botar a pessoa de 10 às 4 para ir para 4 às 22 para eu ficar nesse horário. Sabe? Assim, um exemplo simples. E as pessoas não botam. E é simples, gente, é um horário. É uma mudança de domicílio. Então, tudo estando num contrato, tudo estando no regimento, você pode. Até porque o empregado vai ter ciência, né? Ele está assinando aquilo ali. Agora, eu vejo que o desafio maior não é... beleza, entendi, tranquilo. Agora, o que eu enxergo como uma dificuldade grande nesse processo é justamente o empresário vai olhar e falar, vixe, Maria, eu vou gastar mais dinheiro agora que eu estou começando para ter essa documentação, para ter essa prevenção. Então, como é que você mostra, vou dizer assim, você teria algum número, algum dado assim... para trazer um pouco mais de robustez, a importância de trazer isso no começo, porque no começo todo mundo quer cortar custo. Então a pessoa não quer nem contratar ninguém, não quer fazer tudo, sabe? Na verdade, um detalhe que eu falo, gente, não precisa ser só no começo, nunca é tarde para você ir ajeitando. Eu, por exemplo, eu faço muita consultoria jurídica, trabalhista. O que é que você chega como empresário e você vai me mostrar seus contratos, qual é o ruído que tem na sua empresa, qual é o problema que você está enfrentando com seus funcionários e eu vou te dar um feedback. O risco que você está correndo é esse porque seu contrato não tem isso, o seu risco aqui é esse porque você não está se enquadrando nisso e eu dou o risco. Você pode resolver tudo de uma vez e vai gastar ali o seu dinheiro ou eu posso falar, isso aqui vamos fazer por partes. Isso aqui você vai gastar X. Resolve essa parte. Depois você vai fazendo aos poucos. Não, muitas vezes a empresa está toda em risco. Mas assim, tem como você ir... Não quer dizer que vou fazer a consultoria, mude tudo. É um processo, sim. Entendeu? Eu acho que o regimento na abertura não é um gasto, é um investimento. Justamente. Porque não é um documento que você vai fazer todo ano. A CLT não vai passar por uma reforma nem tão cedo nessa vida novamente. Sim. Então, assim, pode usar daqui a 10 anos esse mesmo documento. Não tem como você achar que ele é caro. Então, eu acho que ele realmente é primordial para a abertura. Mas é um investimento. Agora, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo meu que abriu uma empresa e tem esse regimento. Eu posso pegar o dele e botar no meu? Jamais. Complicado. Jamais. O que eu falo do regimento, principalmente quando a empresa já existe, é que ele é muito específico. O problema que tem na sua empresa não tem na minha. Eu tenho um salão de beleza e eu tenho uma amiga que me contratou para fazer o regimento do salão de beleza dela. O que eu aplicava no meu salão, ela não aplicava no dela. O meu público é completamente diferente do dela. O problema que tem lá não é o que eu tenho. E como é que eu vou sair botando
regra, não vai fazer sentido, sabe? Principalmente quando a empresa já existe, você sabe o ruído. O que é que você não quer mais discutir com o seu funcionário? Sim. E toda hora ele tá no celular, vamos proibir. Eu fiz um regimento agora, há pouco tempo, de uma oficina. E aí eu geralmente faço um apanhado geral do que eu acho importante, do que eu acho que é mais seguro, desde normas de proteção, de imagem, a segurança do trabalho. E aí depois para fazer um regimento, a gente tem assim umas 4, 5 reuniões, sabe? E aí ele chegou e eu, olha, botei aqui proibição de celular. Ele fez, não quero proibir celular na minha empresa. Aí eu, todo mundo quer proibir, né? Aí eu, como assim? Aí ele, não, porque lá eu preciso que eles usem o celular, porque eles fazem um diagnóstico no carro, que é com o celular deles e isso aqui. Então, assim, na minha eu não quero celular. E na dele eu tinha feito um tópico gigantesco sobre proibir celular. Então, assim, e na dele, não. Isso aí é muito artesanal, né? Assim como eu vejo que o direito que todo caso, todo processo é muito artesanal. Sim. Então, eu tenho que entender a sua realidade, eu tenho que entender a sua demanda, para a partir disso eu estar conseguindo fazer. Exatamente. Sim. O maior exemplo que eu tive disso foi nesse encontro de líderes, que é um evento que eu fiz de empreendedor. Eu tinha uma pessoa no público, na plateia, que ele tem 5 empresas. 2 delas é franquia, são empresas de ramos diferentes. Aí ele falou, olha, Duda, eu tenho um regimento interno de 2. Aí eu fiz, e você não usa? Como é que você tem regimento interno de 2 e suas outras empresas não têm um regimento? Ele fez, porque não dá pra fazer nada aqui. Veio da franquia, mas a empresa é de São Paulo, nada de São Paulo cabe aqui. Sim. Aí você vai pegar o modelo do regimento lá de São Paulo, que tem uma realidade completamente diferente. Agora, nesse caso, ele como franquia, ele pode criar o seu próprio regimento ou ele é obrigado a seguir o regimento da franquia? Não, ele pode, porque assim, o que ele tem que saber é o que a franquia tem uma regra que não abre mão e botar dentro do regimento dele. Aí, por exemplo, ele pode pegar um regimento e botar para 5 empresas dele. Ele não precisa pagar, a não ser que sejam setores assim muito distintos. Mas ele não precisa gastar com 5, pode ir adaptando 2 para 5 empresas, sabe? Sim. Mas o de São Paulo não coube em nada aqui. A realidade é diferente. Então tem que entender que cada um tem que fazer de acordo com a sua necessidade. Não tem como pegar o do coleguinha, não. Uma hora vai dar problema. Vai. E cada realidade cada ecossistema empresarial é diferenciado. Então, vou dar um exemplo. Minha irmã, ela é do reino do dog. Então ela tem loja do shopping. Loja de shopping, o ritmo e o horário é muito puxado, tem toda a estrutura lá, que aí você tem que ter isso, basicamente não fecha para almoço, aí tem essa realidade. Além disso, também ela tem loja de bairro. Na loja de bairro, aí tem horário de abertura, não precisa abrir de manhã cedo, abre de tarde, fecha um outro horário, fecha mais tarde. Então, eu vejo que até para o mesmo empreendimento, para o mesmo negócio, dependendo da localização, nesse caso, uma loja de shopping, uma loja de bairro, uma loja de rua, deixa eu corrigir, uma loja de rua, você vai ter essa precificação errada, esse formato diferente, né? Um contrato resolveria tudo. Aí as pessoas não querem pagar o contrato. Preferem ser processadas depois. E a justiça obriga a pagar. E é justamente isso que a gente queria trazer para a nova advocacia aqui do Vale, que é ensinar. Você não depende apenas do processual. Vai oferecer, esse é um dos muitos serviços que você pode oferecer, sendo jovem advogado. A gente tem serviço de compliance, de LGBT é ótimo, LGPD, adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem serviço também de compliance tributário, de criação de regimento interno. Então, são N coisas que você pode aprender, se renovar. Mas eu até entendo, porque quando eu fiz faculdade, terminei em 2019, isso não me foi ensinado na faculdade. Não me foi ensinado. Você só tinha 2 caminhos. Ou você vai advogar para esperar receber o valor de processual, ou você vai fazer concurso público. O ato de empreender na advocacia não é ensinado nem incentivado. E é essa a intenção principal do nosso evento. Eu posso falar também, como um ex-universitário, me formei em engenharia civil. Eu também não tive... Eu tive uma disciplina chamada empreendedorismo na engenharia civil. Sendo que a primeira aula que eu tive, meu professor virou e falou a seguinte frase: todo empresário é ladrão. Todo empresário é ladrão. Aí, todo empresário é ladrão, o melhor é trabalhar pro Estado. O cabra era esquerdista, no sentido de estadista e tal, tudo pro Estado. Mas já que eu tenho que dar essa disciplina, eu vou falar aqui. E aí, um cabra que eu olhei assim e falei, rapaz, na primeira aula o cabra tá dizendo que todo mundo que é empresário é ladrão, qual o incentivo? O que é que esse cara quer dar?
Eu fui ver ele no... Assim, a faculdade tinha boa intenção de tentar levar esse conhecimento, mas trouxe um O que já é profissional. um primeiro passo, né? Eu, na faculdade em 2009 não tinha nada... Ninguém tá me entregando idade aqui, não. Tô me sentindo velha. Eu tô me sentindo velha aqui. Minha, você entregando Mas a assim, sua. não tinha nada disso. Nada, nem perto. E eu acho que não é só na advocacia. Acho que em toda a profissão, todo mundo sai, e aí o mercado de trabalho tá engolindo todo mundo. Ou vai sair eu falo sempre um pra nada, porque hoje todo mundo é muito cheio de direito e pouco dever. Vai de um limite a outro, né? Ou a gente precisa aprender no erro. E é um problema. Tanto que um dos convidados do Clube Jurídico é uma dentista. Sim. Né? Ela realmente começou como a gente. Ser dentista é só ser o dentista, né? A gente, vamos ali só advogar. E aí ela teve uma virada de chave recentemente, tem pouco mais de um ano. Ela comprou uma clínica e aí ela começou a ver que era muito mais do que só o atender, né, o paciente. De repente ela... Rapaz, eu acho que vamos aqui para uma gestão. Começou a estudar gestão, aí ela vai arriscar outra clínica, 2, 3, já tá aí. Hoje ela atende 2 vezes por semana só. E a parte dela, como ela é dentista, mas ela é gestão. Ela entendeu que precisa gerir aquilo ali. Mas aprendeu como? Na prática, errando, se acabando de trabalhar antes disso. Então, em toda profissão. Né? E a gente que presta o serviço, nós que somos autônomos, sempre temos esse desafio que a gente quer aliviar isso. Tem um empresário que eu já li o livro dele, adoro ver as palestras que ele já tem. E tem um programa que ele fez no CNN, que era... Putz, não vou lembrar o nome. Mas era de Abílio Diniz, que é um grande empresário do Brasil. E o que ele traz, ele falou bastante, foi que o Brasil é um país riquíssimo, que tem vários recursos, várias coisas, mas o que falta mais hoje no Brasil é a gestão. Sim. É você fazer gestão de recursos. Sim. Porque ser empresário não é só é tanto. É você fazer a gestão dos recursos. E o que são recursos? É o seu tempo, é sua questão financeira de dinheiro, mas também é o recurso humano do seu trabalhador, de você não olhar para o seu trabalho, você olhar para o seu trabalhador e falar, pô, esse cara é um cara, não é uma máquina. Então, eu não posso tratar esse funcionário como uma máquina. Então, são coisas que o Brasil ainda é carente. Então, não é só da área da advocacia que eu falo, essa falta de gestão, mas isso generalizado, e principalmente no poder público, que aí é loucura. E a gente, na verdade, nós saímos despreparados. Ninguém sai preparado para enfrentar o mercado de trabalho. A gente sai ali sabendo conteúdo. E conteúdo não tá levando. Uma pergunta. Quando vocês se formam, vocês aprendem a como ter a OAB? Tipo, eu sei que tem a prova, mas depois tem que estar no sistema, pagar boleto e tudo. Vocês tiveram algum ensinamento sobre isso na faculdade? Não. Eu digo isso porque assim, como eu falei, sou engenheiro civil, fui tirar meu CREA. Cara, nunca tive uma aula de como é que eu vou me cadastrar no CREA, qual é a documentação. Entrar no CREA, como é que dentro do site do CREA eu vou estar emitindo RT, fazendo algum CAT, alguma coisa assim. Então eu vejo que hoje falta muito esse lado da universidade de preparar realmente o funcionário para o mercado de trabalho. Não tem. Eu vejo uma matéria que eu acho que deveria ter mais de uma vez na faculdade, por exemplo, ética. Em questão do direito mesmo. Porque é o código de ética que nos limita. Sim. Né? Ele nos limita. Então, a gente só vai estudar ética na OAB e aí, pasme, o código de ética é a matéria que mais pesa na OAB pra gente passar. É ética. As questões que tem mais peso é o de ética. Pelo menos no meu tempo era. Mudou? Não, ainda é. Eu também. Tô aqui, daqui a pouco eu tô falando besteira, no meu tempo era. Há mais de 10 anos atrás, um pouco mais. Mas ainda é, na minha época também é. Marketing também. Não tem. A gente viu uma matéria de empreendedorismo. Você sai com conhecimento, tá? Como é que você prova para o seu cliente que você tem esse conhecimento? Sim. Como é que você vira uma figura de autoridade? Como é que você constrói o seu nome, a sua imagem, a ponto de alguém confiar a sua empresa em você, seu processo, seu processo de familiar em você? Como é que você confia nessa pessoa? Se você é só mais um nome no mercado. Então, a faculdade devia também ter os ensinamentos de marketing para a construção de autoridade do futuro advogado. E a gente está falando não marketing no sentido só do digital ou do físico, mas o marketing do advogado. Que o advogado, onde ele anda, ele é advogado. Então, ele tem aquela postura, ele tem um jeito, né? Sim.
Nada disso é ensinado. Infelizmente, a gente aprende na prática. Uhum. Tudo, a gente vê que em qualquer profissão, né? A gente sai totalmente despreparada. Sim. Sim, A gente sim, sai sim. se achando inteligente só, assim. Você sai sem saber como atender. Às vezes chega lá um cliente que fica mais nervoso que o cliente. Você não está preparado para lidar com a dor daquela pessoa. Ou então não está preparado, por exemplo, estratégia de vendas. A gente não é ensinado. Aí sai desesperado para advogar, aceita qualquer processo sem analisar, não recebe o suficiente pelo nosso trabalho. Às vezes paga por um erro de precificação. Paga para trabalhar, às vezes, muitas vezes já paguei para trabalhar, porque tinha essa ansiedade, não tinha esse preparo de me ensinar a ser uma vendedora também do meu serviço, não tinha. Não, eu tenho um amigo essa semana, inclusive, que me ligou, ele era contratado de um escritório, e aí ele decidiu sair do escritório, trabalhar sozinho, e aí ele me liga, Eduardo, você não sabe quanto eu cobrei. Eu fiz, amigo, pelo menos, vá pelo menos pra tabela da OAB. Não sabe, as pessoas realmente não... E assim, e é complicado na advocacia isso, porque eu lembro que quando me formei, eu me cadastrava naquele site para receber, para fazer audiência, correspondência, né? Sim, Pronto. correspondência. Gente, a gente cobrava R$30 para fazer uma audiência. Até hoje. R$30. Pagando nem Uber se brincar. Não paga nada, né? Nada. R$50 para fazer uma petição. E aí, se você tem alguém que faça por 30, ninguém vai pagar o valor que você realmente vai cobrar. Não é que Agora- você vai mostrar por que vai pagar aquilo que você cobra. Agora uma pergunta que eu faço, assim, na engenharia, eu subi um prédio, por exemplo, eu vou ter que entrar no CREA, eu vou precisar dentro do CREA fazer um levantamento de informação de quantos metros cúbicos, alvenaria, pipipi, popopó, e no final, terminei a obra, encerro e eu faço a CAT, que é o certificado atestado técnico de que aquilo eu formei. E se um outro cliente virar para mim e falar, ei, tu sabe fazer um prédio? Eu viro e falo, sei. Tu fez alguma coisa, eu mostro minha CAT, e na minha CAT tem dizendo, ó, ele já executou esse prédio e esse prédio tá em pé até hoje, por exemplo. E Tá lá. Tá lá, o prédio tá lá. E dentro da advocacia, como é que funciona nesse sentido de como é que eu vou provar o meu conhecimento nesse caso? Porque não é normal, assim, você não vai dizer, não tem aquele caso de fulano e Beltrano, foi eu que fiz, eu vejo que Não pode. não é esse formato pelo sigilo. É. Então como é que você, dentro da advocacia, você prova que você sabe sem poder provar? Tipo, Aí a gente usa a querida do marketing, né? Pra mostrar que a gente sabe o que tá falando. Sim. Né? E, por exemplo, eu advogava há mais de 10 anos, eu morria de medo de falar. Na frente da tela, esse povo sofreu comigo. Perdeu esse medo por esses dias. Vamos Ele executa falar, muito bem. assim, mas... eu também tenho, mas é assim mesmo. Não, e é interessante porque eu sou faladeira. Eu sou faladeira. Mas por trás, assim, não na falada... a gente tem muito receio em falar sobre o nosso trabalho. Uhum. E eu mesmo tinha essa visão limitadora de que, tô me vendendo, parece que eu tô me vendendo, né? E a gente precisa se vender. Precisa. É A gente porque precisa se vender. a gente criou uma barreira contra vendedor, contra isso, porque é um negócio que a gente acha que é um E preconceito, tem a fala, né? né? Ai, virou blogueirinha. Terrível. Ainda tem detesto, isso, né? sim. Ainda tem isso. Fazer Mas- dancinha. Ai, não, cara. Ai, não. Mas, assim, e o que foi interessante, quando eu passei a falar sobre conteúdo jurídico, é que meus amigos viraram meus clientes. Eu descobri que meus amigos não eram meus clientes. Né, assim, então, gente, é importante falar. E a gente tem vergonha, vamos chamar de blogueira. Eu, até hoje, de vez em quando, fico, ai, meu Deus, eu tenho que falar isso mesmo. O primeiro Mas- passo é não se preocupar com quem tá do outro lado da Exatamente, mas tela. assim... Mas até você virar essa Gente, chavezinha... É muito difícil. Porque a gente acha que nosso amigo tá ali na mesa de bar com a gente, se ele tiver um problema, ele vai me contratar. E ele não lhe contrata. Muitas vezes por medo, insegurança... Ai, não será sei. que ela é boa mesmo? Eu sei que ela é minha amiga, ela fala, mas eu nunca vi Santo nada. de casa não faz milagre. Sim. Exatamente. A verdade, E aí infelizmente, você é essa. fala, e aí você mostra que você sabe o que você tá falando ali. Você começa, como o Beatriz gosta de dizer, ter autoridade sobre aquilo e vai virando a chave. Um dia o meu amigo, ele é advogado trabalhista, ele trabalha há muito mais tempo do que eu. Aí ele me ligou. Ai, Duda, eu queria tirar uma dúvida, porque toda vez que eu penso agora em PJ, eu penso em você. Aí, meu amigo, você trabalha com isso? Ele, pois é, mas você fica falando no Instagram, agora minha cara, não fica em dúvida, só acho que você sabe. E é assim, era um amigo que ele jamais ligaria pra tirar dúvida, porque ele já trabalha com aquilo. Mas aí você fala, nossa, ela sabe alguma coisa ali, né? Sim, e sim, a sim. gente vai ter que perder o medo, Fixa, né? né? E realmente, tem que perder o medo e botar a cara ali, e vai ouvir um monte de gente lhe chamando de blogueira e tá tudo bem. Sim, sim. Assim, indo para essa questão de quem está se formando agora, que está entrando no mercado de trabalho,
Eu falo isso da minha área, no segmento. Além do podcast, eu também sou empresário, trabalho na área, no segmento de coleta e gerenciamento de resíduos. E é uma área que eu tinha uma certa afinidade, que meu pai também já tinha uma empresa que trabalhava com isso. Então tinha algumas questões de licença, maquinário para começar a trabalhar. Mas eu vi uma oportunidade que tinham pessoas em perto que poderiam estar fazendo isso e não foram para frente. Então eu enxerguei um nicho que ainda é muito difícil. Existe um mercado gigante, um oceano azul gigante para trabalhar, só que não é fácil. E o mercado empresarial ainda não está com a cabeça muito formada para isso. Mas tem um movimento. Então é uma aposta que eu faço pensando daqui a 5, 10 anos, que é uma coisa que tende a crescer aqui no Vale. Agora, indo para a área do direito, para quem está querendo começar agora, para quem está querendo empreender nesse segmento, existiria alguma área que vocês enxergam que está crescendo, que está desenvolvendo? Um exemplo que vem na minha cabeça agora foi a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, que é um segmento novo. Mas foi um botão grande, não sei se o mercado falou muito e não teve especialista, ou se já saturou, não sei como é que tá isso. E outros mercados também. Na verdade, eu falo uma coisa, não tem essa área que... essa área dá mais dinheiro, gente. Direito dá dinheiro em qualquer área. Sim. Tem gente se divorciando todo dia. Tem gente morrendo todo dia. Tem gente abrindo empresa todo dia. Tem gente fechando empresa todo dia. Então, assim, tudo você precisa de advogado. Sendo demitido todo dia. Ou tudo você precisa de um advogado, né? Então, assim... passagem aérea também, né? Exatamente. Então, não tem... Eu acho que uma frase que eu botei muito em prática, porque eu às vezes sempre fazia, Duda, faz isso aqui pra mim. Aí eu ia lá fazer o divórcio da coleguinha. Vai. Quem faz tudo não faz nada. Sim. Você precisa focar. Você tem que saber o que você quer pra você ter autoridade pra falar sobre aquilo. Eu amo direito previdenciário. Se você pedir pra aposentar alguém, eu vou aposentar só porque eu amo. Mas, assim, eu parei de falar sobre isso. Se você me pedir, eu vou fazer. Que é uma área, assim, do meu coração. Mas, se eu vendo para o empreendedor, para o trabalhista, para que eu vou falar sobre o BPC é o seu foco, né? BPC sim. De autista. Gente, isso é o que mais tem hoje, sim, né? Assim, sim. Não para. O Instagram parece que só fala em BPC de autismo. Uhum. Então, mas vai tirar meu foco. Então, acho que precisa foco. Escolha a sua área. E trabalhe então, ela. Veja onde vai mais fácil você entrar, né? Porque eu falava na faculdade que eu jamais faria direito do trabalho. Nunca. Eu odeio direito do trabalho. Aí eu caí de paraquedas, assim. Apareceu um contrato maravilhoso pra mim. Eu fiz, eu vou estudar direito do trabalho, eu vou perder esse contrato? Eu falei a mesma coisa sobre direito penal. Eu falava, eu detesto. Foi a primeira coisa que eu peguei quando eu saí da faculdade, foi direito penal. Não tem essa. Aí eu comecei a gostar. Mas pra quem quer empreender, pra quem tem coragem. Porque tem muita gente hoje, nessa sociedade que a gente vive, que quer o mais cômodo, né? Não quer fazer uma a mais, quer só viver e ir levando. No normal, assim, pagando a conta, né? Tá. Não quer além. Não quer além. Né? E o advogado, ele tem que querer além. Querer além, às vezes, é o que motiva, tira a gente da cama. Até porque no recesso, se você não quiser além, você fica sem nada. E assim, o direito é muito dinâmico, ele vai alterando, mudando. Então, cara, um empresário que quer se manter altamente competitivo, ele precisa que sua equipe, que também envolve a área do direito, esteja se atualizando, esteja em pleno desenvolvimento. Porque daqui a pouco, vamos falar do... Você falou, rapaz, que era o preventivo... O regimento? O regimento. Então, se a empresa começar a crescer, o cara tem uma indústria pequena. É uma dinâmica. Daqui a pouco ele aumentou 10, 20 vezes, tem que refazer o regimento porque não atende mais. E se a empresa, se a equipe não acompanhar, seja de TI, seja jurídico, a gente vai ter esse déficit, né? Sim. Não, e tem outra dificuldade que as pessoas têm assim, eu vou contratar advogado pra quê? Deixa eu me processar, né? Mas, e eu acho que pode sair disso da assessoria. Você não precisa pagar todo mês um advogado. Às vezes, realmente, você não tem necessidade. E aí você fica ali pagando todo mês quando acontece um problema, você acha que ele é seu empregado. Mas, assim, pode sair disso. Por que você não pega esse dinheiro aí que você pagaria no ano e investe num documento que vai salvar você em 10 anos de processo? Né? Todo mundo só pensa, ou eu não tenho advogado, ou eu tenho que pagar ele por mês, e não precisa ser assim. Então, tem muita... A advocacia é um mundo. Né? A gente precisa ter foco, saber como é, saber que aquilo ali é uma empresa. Agora sim, indo para o mercado de advocacia aqui do Vale de São Francisco, eu sempre gosto de, no nosso episódio, estar focando e trazendo uma percepção do Vale. Então, nos segmentos.
tive uma conversa hoje, a gente tá gravando aqui, hoje tive uma conversa com a doutora Clara, onde era do ramo da odontologia. E eu vejo hoje que a odontologia está seguindo um caminho parecido com o que aconteceu com o direito no Vale. Que minha irmã também é advogada em direito, ela se formou em direito, e ela acabou não seguindo a área, mas se formou assim como muitos outros jovens. E desde aquela época sempre ouvi uma piada. Se você correr do Colégio Moral Auxiliador até o fora e bater numa árvore, vai cair 5 mangas e 2 advogados. Porque hoje é uma região que tem muito advogado. Mantém essa linha de crescimento de advogado, não tá? Como é que tá esse mercado de trabalho? Advogado, só médico formando agora. Não, porque agora tem faculdade de medicina aqui, gente. Então, assim, agora o que tem de médico caindo do céu, mas sim, tem muito, muito advogado. Fala, gente, quem não sabe o que fazer, vai lá e faz advogado direito. Ai, não sei o que fazer, faz direito. Não, mas assim, tem muito, mas é como eu disse, todo mundo fala, ai, tá saturado. Gente, tem espaço. Tem. O problema, a gente tem problema todo dia, quem vai resolver seu problema é advogado. E o melhor, tem muito nicho ainda mal trabalhado. Então, se você souber pesquisar, ver sua carreira jurídica estrategicamente, o que é que tem fazer um plano de negócios mesmo. O que é que tem na região que está defasado? O que é que tem na região que está precisando da atenção jurídica? Sim. Não, gestão, gente, não tem, mas é onde vem, que Rani, nosso convidado do clube também, toda vez que eu converso com ele, eu fico assim, amigo, me ensina mais um pouquinho, porque você sempre tem onde aprender, né? E ele foi para a parte da gestão mesmo, ele transformou assim, aqui tá tendo, ele trabalha numa área não, mas aqui tá uma deficiência muito grande de tal coisa, ele foi lá no online dele, no tráfego disso e fez aquilo ali, mais dinheiro. Vou fazer o quê? Vou pegar essa área aqui, ele não trabalha nesse, contrata advogado. E ele contrata advogado pagando bem para advogado. Porque eu conheço um escritório aqui que paga R$1.000 para um advogado. Sim. Então, assim, ele transformou aquilo ali numa pessoa jurídica mesmo, é uma empresa. E ele vai gerindo aquilo ali, vai para onde a necessidade do lugar. E as pessoas precisam saber isso. Eu fiz, gente, eu saí da faculdade amando direito previdenciário. Aí eu vim de Salvador, cheguei aqui... Aí cheguei em Juazeiro, não tinha juiz na Justiça Federal. Eu ia ganhar dinheiro como se não tinha juiz para jogar o processo? Adiantava eu amar direito previdenciário? Aí não, vou ficar aqui trabalhando com direito previdenciário porque é que eu amo. Para poder ter um gasto maior, para ir para Salvador talvez, ter um juiz. Foco. Aí. Você tem foco, você cria um plano de negócio para onde eu vou, onde é que tem oportunidade para mim. Às vezes, por exemplo, eu hoje sou empreendedora. Então, eu tenho uma troca direta com o empreendedor e como isso acrescenta na minha advocacia. Porque eu advogo para a empresa. Então, às vezes, numa simples conversa de empreendedor para empreendedor, eu já consegui meu cliente. É o lugar que você tá. Então, não adianta também você viver num mundo de fantasia, né? Sim. Tem muito nicho? Tem. Mas você tem acesso àquele nicho? Adianta você achar lindo? Eu amo previdenciário até hoje. Eu nunca consegui trabalhar com previdenciário. Mas eu também sabia, assim, o que aparece, se aparecer eu vou fazer porque eu gosto, para eu não esquecer, eu faço pós também de previdenciário. Às vezes eu vou em São Paulo fazer um cursinho de previdenciário só para não ficar desatualizada, porque eu gosto. Mas não não é a minha área. Porque e eu sabia onde eu podia entrar. Eu tenho muito empresário na minha família, hoje eu sou empresária, eu tenho um lugar de fala naquilo ali, né? Eu vou fazer o quê? Não, vou trabalhar em previdenciário, porque eu amo. Sim, sim. Eu tenho até um amigo meu aqui, que é Lauro, que ele trabalha nessa área de previdência. Ele até tem um meme dele que fala Preveon, que quando ele tá nesse processo e tal. E é justamente isso que ele tá trazendo. Ele soube achar um nicho, porque não é porque eu não sei mais ou sei menos, mas às vezes quando a gente vai pro lado empresarial, vai pro lado de gestão de negócios, para você fazer um negócio, não é preto no branco. Não é, eu sei, eu vendi, eu tenho o melhor preço. Sim. Tem um relacionamento, tem uma construção. E o direito está muito vinculado a essa parte de relacionamento. Então, os advogados, eles buscam ter um relacionamento com seus clientes para poder você ter uma confiança e ter aquela entrega, né? E o principal, o advogado precisa ter um relacionamento com outros advogados. Sim. Porque a parceria melhora tudo na sua advocacia. Mas também eu imagino que pela concorrência alta deve ter muita gente... Mas é isso também em todo lugar, né? Mas sabe o que eu acho pior? Não, eu vou fazer seu processo, vou ganhar um dinheiro só. Eu não vou saber fazer do mesmo jeito que Beatriz faz a área dela. Não é melhor você dividir e o seu cliente ficar feliz e voltar? Aí todo mundo pensa assim. Viseira de burro. Só pra você. Não, só pra mim. Quem faz tudo não faz nada. O tempo que vai me demandar eu pegar e fazer um divórcio. Eu sei fazer. Mas eu vou ter que estudar mais um pouquinho. Eu vou ter que não, será que isso aqui tá certo mesmo? Aí eu vou estudar mais.
ou a parte de você chegar, o empresário, pra mim tá com um problema, você já vai falando, eu já vou pensando aqui em tudo que eu vou lhe defender. É automático. Eu sei o Porque direito. você já tá mais... Aquela coisa tá na sua rotina, no dia a dia. Você tá E, assim, vivenciando, e eu estudo acompanhando. isso todo dia. Aí eu vou saber mais do que Beatriz, que vamos supor, ela é direito de família, ela estuda isso todos os dias também. Eu vou querer só porque o dinheiro é meu, vamos dividir. Passa. Até porque a carga dá uma enxugada nessa carga para o advogado é ótimo. Lhe dá confiança. Porque ele também vai lembrar de você quando tiver... Advogado é uma das profissões que é de relacionamento. Sim. Então você... O que é que adianta? Você ser a melhor pessoa, mas o juiz que vai ter a minha... Como é que chama, rapaz? Julgar o meu processo, odeio você. Aí eu vou pegar um advogado que tem uma intriga? Não dá, pô. Eu sei que isso pode acontecer. Eu sei que isso... Acontece. Eu sei que isso tem esses entraves que, pô, pera. Até nesse aspecto a gente tem que ver como é que é esse relacionamento. Não, e tem que se relacionar, gente. Não tem como. E a advocacia, assim, o defeito da advocacia é que realmente tem essa parte que você falou, passando a perna. É muito advogado passando a perna no outro. Mas também, eu falo parte do pressuposto que eu não sou a única pessoa boa no mundo, né? Se eu me considero boa, tem outras pessoas boas também, né? A gente vai quebrar a cara um pouquinho ali, em outros momentos. Mas é melhor você dividir e no final você acaba ganhando. É esse dividir que se multiplica, né? Sim. Tem uma frase que eu gosto muito de falar que 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 é 11. Então a gente tem que aprender a como transformar 1 mais 1 11 e não 1 mais 1 2. Que é justamente que quando você tem mais mão, mais ferramenta, mais estrutura, você consegue entregar uma a mais. Então, beleza, eu vou fazer sozinho para ganhar 2. Aí você faz, gasta energia, gasta dinheiro e tal. Botou o processo, ficou perfeito, só que tinha uma sacadinha que por outro segmento você teria. Então, se só em você conversar, você Olha, consegue fazer. Eu faço parceria mais. até com advogado trabalhista. Eu só advogo para empresa. Aí eu tenho uma amiga com um processo incrível que apareceu para mim quando ela falou. Eu falo, gente, o processo dela, ela falando e você vendo cifrões, assim. Só que eu não sou advogada de empregado. Eu não advogo para reclamante. Primeiro é meu nome. Eu não vou botar meu nome para reclamante, porque todo mundo sabe que eu vou ali advogar para empresa, né? Então, e aí, agora ela tá indo pro outro lado, do outro lado da força. Mas, assim, na metade da minha construção da ideia ali, eu já tô tentando defender a empresa. Porque eu já sou voltada para defender o empresário. O seu viés é o meu esse. viés é esse. O seu foco. Aí eu chamei um amigo meu, a gente sempre fica discutindo, porque ele só advoga para reclamante, sabe? Ele é daquele do trabalhador, e eu fiz, aí a gente vive discutindo. O juiz que ele odeia é o juiz que eu amo. É assim. Mas aí eu falei, amigo, eu tenho um processo assim. É uma das minhas melhores amigas. Assim, ele falava, você tá falando sério? Aí ele fez, e você vai dividir comigo? Eu fiz, vou. E você tem certeza? Você sabe o tanto de dinheiro que eu fiz? Fiz, sei. Mas eu não vou botar meu nome. Eu quero a sua cabeça do trabalhador. Aquele drama que só um advogado de reclamante sabe fazer. Eu só fico pensando, ai, que drama ridículo. Ridículo, apelando aqui. Não dá. No meio do caminho eu já tô julgando minha amiga. Não tá dando. Então, ele fez... E ele foi lá, pessoalmente, no meu escritório. Hoje ele trabalha no meu escritório, mas quando surgiu a ideia desse processo, ele foi lá. Ele fez, eu vim aqui porque eu quero que você me diga, realmente você vai dividir esse processo comigo? Eu fiz, eu vou dividir o processo com você. Pode fazer. Aí ele ficou, ele jurou que eu fiz, quer assinar um contrato, meu filho, que eu vou dividir esse processo com você? Eu vou, pode fazer. Você porque não está realmente sonhando. é difícil até acreditar. E as pessoas têm essa dificuldade. Gente, se você conseguir fazer parceria, você sempre vai ganhar. Você vai ganhar um processo. Ele com certeza fez uma petição inicial muito melhor do que eu. Agora eu garanto que eu faço uma contestação muito melhor do que ele. Então, assim, você só ter humildade disso aí. Todo mundo sai muito dono da verdade, né? Também, já tô entrando aqui, sou advogado, sou... Mas aí vem a questão que eu vejo do ego e das redes sociais hoje em dia. Sempre eu gosto de estar falando hoje de rede social, em decorrência que o maior problema e a melhor trunfo que a gente tem no nosso século é isso. Que do mesmo formato que a rede social dá potencial da gente estar fazendo esse programa, divulgando um trabalho interessante, como é o de vocês e como tantos outros que vem passando aqui no podcast, mas também acaba inflando algumas coisas que não são muito boas, como a inveja, como a vaidade, como a concorrência desleal, tipo, pô, fulano não tá viajando assim assado e eu não pego uma causa há 2 anos, 1 ano, sei lá. Sim. A pessoa começa a gerar esse comparativo, tá roubando, tá traficando, sei lá. Então acaba que isso vai gerando um problema do ego. Terapia, e hoje, viu, gente? o que eu vejo o maior problema é justamente isso. É o ego das pessoas que tá muito melindroso, rapaz. Qualquer coisinha... E advogado tem um ego que não cabe nessa sala, Misericórdia. Se advogado não tiver ego grande, não presta.
Falo, gente, eu sou a pessoa que não gosta de advogado, não. A gente é advogado esculhambando a própria classe, amei. Mas é. Vai mentir? Todo Não, mundo sabe. E o Sim. grande problema ainda tem assim, que a gente chega em um cliente e já tem, porque o advogado é mentiroso. Advogado é safado, ele não dá notícia do processo, né? Então a gente já vem da Sim. fama do outro, meu Deus. Mas assim, é difícil. Então eu acho que a questão é humildade. Eu acho que você tem que saber que você não sabe tudo. Uhum. Né? E você acaba ganhando muito mais quando você vai trabalhando em todas as áreas. Você pega ali um amiguinho aqui, vamos fazer uma parceria aqui, e ele vai precisar em algum momento também. Sim. É uma Uhum. troca. Mas aí é você também saber com quem você está se relacionando, né? Sim. Ter o seu feeling social de, pô, pera, será que esse cara é realmente meu parceiro, não é? Mas isso aí é uma construção que vem na própria gestão também traz E vamos isso, fazer né? o contrato com um advogadinho, colega também, É. né? Não é porque é uma parceria que não precisa ter, Uhum. né? Tudo... tem um advogado que já tem anos de profissão. Poxa, todo mundo sabe a fama de cada um. Sim. Advogado sabe mais do que todo mundo a fama de cada um, sabe? Uhum. Você pega essas séries famosas, Suits, Fome de Poder, se eu não me engano que tem um Não agora. assisto nada, eu já Mas assisti, você eu já vem assisto. que tem justamente isso, que tem aquele advogado, o pica das galáxias, que todo mundo fala que é isso, que é aquilo e tal. Mas é justamente o mercado como é que é, né? Não, e é o que falam também, às vezes nem é tão real, É. né? Tipo, a Mais fama. rede social, é mais boato, É alguma mais coisa a assim. roupa que tá vestindo e o carro que tá andando, né? Igual a Sim. viagem que você falou. É. E às vezes nem é tão real. Mas assim, a gente sabe. Claro que você pode quebrar a cara, isso é óbvio. Mas, por exemplo, o recém-formado, gente, você passou 5 anos ali na faculdade com o pessoal, você sabe mais ou menos quem é quem, né? Sim. Vamos cada um, amiguinho, trabalhar aqui em uma. É um bom filtro isso, rapaz. Poxa, você passou 5 anos ali com a pessoa, você não sabe, então, mais uma vez, vamos pra terapia, gente. Vamos até além. Mas, e o advogado, a gente tá no mercado. Eu não conheço todo mundo, mas a gente já ouviu falar Sim, sim. de sim. fulaninho que já passou a perna em fulaninho. A gente sabe. Então, e outra coisa, a gente vai quebrar a cara na vida mesmo, Vai, né? vai. Então, Rapaz, agora não você tem como um... ser 100%. Se tem uma raça fofoqueira também é advogado, viu? Né? Mas Eu, quer dizer, eu ouvi falar, não tem sei. informação privilegiada, cara. A gente tá ali dentro do fora sabendo tudo. O pior que é mesmo, viu? Mas É uma área muito delicada essa área da advocacia. Mas veja, gente, tô gostando muito do papo, agradeço. Mas para não ficar um papo muito extenso, até também hoje, como a gente tá falando de rede social, as pessoas Sim. não se interessam muito em um papo muito extenso. Sim. Então vou tá indo para os nossos finalmente, tá? Tá. O evento que vocês estão trazendo, qual é o nome do evento? Como é que as pessoas podem estar localizando eles? Pessoal, o nosso evento será o Clube Jurídico, a primeira edição que estamos organizando. Vai ser excelente para você que é estudante, para você que é jovem advogado, fazer networking, como o Duda mesmo falou, conhecer futuros parceiros, conhecer outros colegas de profissão e aprender na prática. A gente tentou trazer um pouquinho, né, do que vai ser dito lá, mas vai ter muito mais, como uma roda de conversa. A gente vai falar sobre gestão, vamos falar sobre marketing, construção de autoridade, empreendedorismo focado para advogados. Então, anote na sua agenda, dia 14 de maio, às 18h30, na OAB Juazeiro. E o principal ponto desses eventos é a questão do network, né? Eu sou uma pessoa que eu adoro ir para evento. Mas a coisa que eu mais aprendi cara, evento não é... Vai ter a palestra, vai ter aquele conteúdo, mas o mais importante é os corredores, é você conhecer alguém. Coffee break, gente. É você ouvir o coffee break, é você ouvir o assunto do palestrante, ficar com a duvidazinha e deixa eu perguntar pra ele, deixa eu ver. No último evento que eu fiz, eu fechei 3 contratos, vendi 2 regimentos internos num coffee break, gente. Assim, Coisa boa. Eu fiz gente que tomara que nesse também. Mas, Esse é o momento. Mas você mesmo empreendedor, cadê seu regimento? Cadê seu regimento? Tenho que fazer, rapaz. Tô pecando nisso. Mas veja, muito obrigado por você estar participando do podcast. Fico muito feliz. Agora, para quem quer encontrar com vocês, quais são as redes sociais de vocês? Onde é que a gente pode estar encontrando? Para até saber isso. Vai, Duda, passa a sua. A minha é Eduardo Alcântara. E A minha é Connect Law MKT, de marketing. Aqui é a minha rede profissional. E tem o Clube Jurídico, que o evento tem o próprio Instagram. Certo, certo. Sim. Eu vou estar pedindo para vocês mandarem pra gente também. Eu vou ia pegar tá- o Instagram. Eu tô pedindo pra vocês também mandarem pra gente o link, pra gente estar disponibilizando na descrição do vídeo e também quando tiver os cortes e tal, a gente tá publicando pra quem tiver interesse tá fazendo esse registro, tá certo, gente? Ótimo. Pois tá, muito obrigado pelo papo, espero que Obrigada tenham a gostado. você, foi maravilhoso. Mas antes de encerrar, tenho que falar também dos nossos patrocinadores, né? Que sem eles isso a gente não estaria acontecendo. Inicialmente a Nexus Studios,
você que está aí e quer fazer um conteúdo de alta qualidade, seja um podcast, seja um vídeo comercial, conte com a Nexus Studio. Nosso QR Code vai estar passando aí na tela. Além disso, a gente tem a Unique Travel, que a sua próxima viagem pode ser com a Unique. A Unique é uma agência aqui no Vale de São Francisco, que fica próximo ao Colégio Plenos, e tem passeios exclusivos para você e sua família. Fale com eles que o atendimento é exclusivo. E além da Unique, a gente tem a Cachaça Petrolina, que é a cachaça que traz o nosso nome da nossa cidade, aqui da região, que tem cachaças premiadas internacionalmente e hoje vende nas melhores boutiques. Se você gosta de cachaçinha, igual como eu, aproveita a Cachaça Petrolina, que é uma excelente cachaça e bebida para vocês, viu? E beba com moderação, tem que sempre lembrar disso. Mas tá, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. O que eu puder estar ajudando, estou à disposição e, se Deus quiser, o evento vai ser um sucesso. Obrigada. Eu espero que vocês digam aqui. Pois tá. Muito obrigado. Obrigado, Eduarda. Muito obrigado, Bia. Amiga, arrasaste muito. E E você tava, né? você de casa, que não segue o nosso canal ainda do YouTube, segue o nosso canal, ativa o sininho e deixa uma curtida e comente o que é que seja desse papo. Um beijo e até a próxima semana, se Deus quiser.